A verdade sobre a comunhão espiritual. Pessoal, eu sou a Amada Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Pessoal, é muito importante que a gente tenha conhecimento necessário sobre a nossa doutrina, a doutrina católica, para podermos melhor defender a fé como exército de Nossa Senhora, como exército de Deus, tá certo? Principalmente nesse fim de tempos. Por isso é necessário que tenhamos o conhecimento sobre a doutrina católica. Sendo assim, é preciso que a gente tenha cada vez mais conhecimento, e você pode ter esse conhecimento sobre a doutrina da Igreja Católica no Catecismo Romano. O Catecismo Romano é da época do Concílio de Trento. Então é muito importante que vocês tenham esse livro, para que vocês estejam bem informados na fé, pois é importante que estejam sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, ou em outras traduções, de vossa fé. Isso aqui é São Pedro, o primeiro Papa, que está falando que é preciso que vocês estejam prontos para defender o que vocês acreditam, para defender a fé, para defender aquilo em que vocês creem. Eu creio em Cristo nosso Senhor, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E no Catecismo Romano, no Catecismo de São Pio X, vocês terão melhor informações, o credo, parte por parte, explicando no que crê a fé católica, respondendo perguntas, etc, tá certo? Sobre os sacramentos e muitas outras coisas. Então clique no link da descrição deste vídeo para você também ter o Catecismo Romano e o Catecismo de São Pio X, que é tão importante para você ter aí na sua biblioteca da igreja doméstica, tá certo? Então vamos falar sobre a verdade sobre a comunhão espiritual. Muita gente fala muita coisa sobre a comunhão espiritual, mas o que a igreja ensina a respeito? Alguns dizem a favor, outros dizem contra, né? Tem padre que diz contra, tem padre que diz a favor. Vamos ver o que a igreja ensina. No Concílio de Trento, no século XVI, foi tratado de diversos assuntos sobre a fé e doutrina pelo bem das almas, e também foi para combater os erros da fé e de doutrina que o Lutero pregava, tá certo? Eram diversos erros, heresias, que precisavam ser esclarecidos, porque era uma heresia, combatendo assim com o que realmente ensina a igreja, para que todos os fiéis estivessem claros no que eles creem. Então, o Concílio de Trento, ele fez esse trabalho muito importante, né, pela fé, pela doutrina católica, que até hoje é muito útil. E vou mostrar exatamente isso para vocês, como é útil até os dias de hoje. Dentre os assuntos que se tratavam no concílio, se falou também sobre a questão do Santíssimo Sacramento. Os 3 modos de receber o Santíssimo Sacramento. São 3 modos, tá certo? O primeiro é sacramentalmente. Então você vai na missa e recebe o corpo de Nosso Senhor. O segundo, olha que já está em segundo lugar, é justamente a comunhão espiritual, receber espiritualmente. E o terceiro modo é tanto sacramentalmente quanto espiritualmente ao mesmo tempo, tá certo? Vamos tratar aqui do segundo jeito, que é espiritualmente. Como diz no Concílio de Trento, aqueles que estão impossibilitados de receber sacramentalmente o corpo de Nosso Senhor, o recebem espiritualmente, fazendo atos de fé viva e ardente caridade, e com um grande desejo de se unirem ao soberano bem, e por meio disto se põem em estado de obter os frutos do divino sacramento. Aqui é o Concílio de Trento falando, né, sobre a comunhão espiritual. Fazendo atos, recebem em espírito, fazendo atos de fé viva e ardente caridade, e com um grande desejo de se unirem ao soberano bem, e por meio disto se põem em estado de obter os frutos do divino sacramento. E que frutos são estes? São as graças espirituais, as graças que recebemos quando comungamos sacramentalmente. É possível sim receber também através da comunhão espiritual. E isso dirá São Leonardo de Porto Maurício. Ora, sabei que esta santa e bendita comunhão espiritual, tão pouco praticada pelos cristãos de nossos dias, é um tesouro que cumula a alma de bens incalculáveis,
e no sentir de muitos autores, é de tal modo eficaz que pode produzir as mesmas graças que a comunhão sacramental. Ou seja, através da comunhão espiritual bem feita, claro, né? Você também pode sim e recebe as graças espirituais, tá? Os benefícios espirituais que você receberia na comunhão sacramental. Você que está impossibilitado de ir à missa, tá certo? E ele continua dizendo: porque como o sacramento é possível, no entanto que uma alma faça a comunhão espiritual com tanta humildade, amor e fervor, que obtenha mais graças que não poderia outra, comungando sacramentalmente, mas com disposição menos perfeita. Ou seja, o que ele acabou de falar aqui? Mas a pessoa que se prepara para comungar espiritualmente, tal com o mesmo fervor que deveria comungar sacramentalmente, ela pode receber as mesmas graças espirituais do sacramento e pode receber mais graças ainda, porque você vai buscar justamente a humildade, o amor e o fervor. Na saudade se pode amar muito mais. Nas saudades de receber o Santíssimo Sacramento, comungar sacramentalmente, você vai ficar com um amor muito... Você pode alcançar um amor muito maior ao Santíssimo Sacramento do que quando você vai todos os dias à missa, né? E muitas vezes as pessoas não se preparam o suficiente para receber o Senhor, tá certo? Porque na falta, o padre H. Demeris, teólogo, que é da época da Revolução Francesa, ele escreveu uma carta aos fiéis, ele dizia justamente que na falta do Santíssimo Sacramento, nós então acabamos amando muito mais a Deus, porque percebemos a tamanha graça que é o Santíssimo Sacramento. Por isso que aqui São Leonardo ele fala justamente que você pode, com a humildade, amor e fervor, comungando espiritualmente, obter mais graças que não obteria outra, comungando sacramentalmente, mas com disposição menos perfeita. Tá certo? A comunhão espiritual pode ser feita em qualquer momento e em qualquer lugar e quantas vezes a pessoa desejar. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, explica o que é a comunhão espiritual. Consiste no desejo de receber a Jesus sacramentado e em dar-lhe um amoroso abraço, como se já o tivesse recebido. E como vemos com São Leonardo de Porto Maurício, através da comunhão espiritual que tanto agrada a Deus, e isto já foi revelado por diversos santos e santas através da história da Igreja, incluindo Santa Margarida Maria Alacoque, tá certo? Através da comunhão espiritual se pode receber as mesmas graças da comunhão sacramental. Hoje em dia é necessário recuperarmos este tesouro espiritual de Deus para nós, a Igreja, pois nestes tempos do Apocalipse, nestes tempos cujas muitas missas são inválidas e outras tantas são heréticas, tá certo? Por estarem na heresia e no cisma da falsa igreja do Bergoglio, é necessário que os fiéis não tenham medo de recorrer à comunhão espiritual. Tem pessoas que têm medo porque alguém disse que não é válido, ou porque um padre da televisão resolveu falar que não adianta, padres mitos de batina entre aspas, etc. Mas o Concílio de Trento, a Igreja, a tradição da Igreja, diz e afirma que é sim válido e que você pode sim receber as mesmas graças espirituais. Então não tenha medo de comungar espiritualmente, porque o Senhor terá misericórdia, o Senhor virá até você espiritualmente. Tá certo? Essa comunhão espiritual foi praticada por muitos santos há tantos tempos atrás, mas agora é muito mais necessária a comunhão espiritual do que antes. Por quê? Porque é necessário para podermos receber as graças do Santíssimo Sacramento, pois somos obrigados a nos privar das missas celebradas por hereges. Eu já expliquei isso a respeito, né, que nós não podemos ir à missa com hereges. Tá certo? Então não se pode ir a missas que estejam celebrando em união ao Bergoglio. Não se pode ir à missa onde o padre é bergoliano, onde o padre é cismático, onde o padre é excomungado, onde o padre é um herege. Tá certo? Não se pode ir à missa, e não sou eu que inventei isso. É a Igreja que ensina isso. Por quê? Porque quem comunga das mãos dos hereges
peca por profanação e heresia. Não devemos ir a missas com hereges, pois aquele que comunga das mãos dos hereges peca e, portanto, ele comunga a sua própria condenação, porque para comungar você tem que estar no estado de graça. E se você comunga em pecado, e pecado grave que é você comungar das mãos dos hereges, você acabou de comungar a sua própria condenação. Pois os heréticos, cismáticos e excomungados, por sentença da igreja, estão privados de fazer a consagração. Mas se ainda fazem, aqueles que são validamente ordenados, porque tem padre que nem validamente ordenado é, tá? Eu tô falando daqueles que teriam sido validamente ordenados, ok? Estes estão cometendo pecado grave de profanação contra Deus. Porque é assim, aquela pessoa, ela está privada de fazer a consagração pela igreja, ela está excomungada, fora da comunhão da igreja. É um herege. O herege, ele vai totalmente contra Deus. Sendo assim, como ele ousa tocar no Santíssimo Sacramento? Por isso que a igreja priva essas pessoas de fazerem consagração. Mas tem hereges que cismam, como na época da heresia ariana. Hoje em dia os bergoglianos insistem em profanar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Então nós não podemos comungar das mãos dos hereges, pois diz São Tomás de Aquino, não é lícito receber a comunhão dos referidos sacerdotes, nem deles ouvir a missa. Portanto, pecam todos os que lhes ouvem a missa ou deles recebem os sacramentos. Isso aqui é na Suma Teológica, volume 4, questão 82, dos artigos 7 a 9. E não pensem que se apartando das missas heréticas estarão ofendendo a Deus, porque tem gente que tem medo de que, mas se eu não for à missa eu estou ofendendo a Deus, eu estou desonrando o Santíssimo Sacramento. Não, não é assim, porque diz São Tomás de Aquino, evitando ouvir a missa de tais sacerdotes, ou receber deles a comunhão, longe de evitarmos os sacramentos de Deus, nós o veneramos. Nós não estamos fazendo birra, eu não vou na missa hoje. Não, nós estamos nos apartando de um grave pecado. Nós estamos nos apartando de uma profanação. Sendo assim, nós estamos venerando mais a Deus. Tá certo? Porque nós estamos nos privando do pecado, tá certo? Do pecado que é diretamente contra Deus, que é a profanação, a heresia, o cisma, etc. Ok? Nós devemos, portanto, venerar mais ainda Deus, recebendo espiritualmente em nosso coração, como ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, através da comunhão espiritual, de tal modo a honrarmos, venerarmos e adorarmos melhor o Santíssimo Sacramento, pois não estaremos em pecado grave, mas por amor a ele nos apartamos do pecado grave das missas heréticas e recebemos as graças espirituais através da comunhão espiritual aprovada pela Igreja. E aos que têm receios de que tudo isso que eu estou falando, ainda assim tem receio de que possa estar ofendendo a Deus, que deveria ir à missa com os hereges, etc., tá certo? Eu vou citar aqui o trecho da carta do padre Gadémeres. O padre Gadémeres era teólogo, tá certo? Ele era da época da Revolução Francesa, onde a Revolução Francesa perseguiu muitos e matou muitos padres e deixou muitos fiéis sem os sacramentos, porque as igrejas eram fechadas, etc. Ele escreveu uma carta aos fiéis para consolá-los e para ajudá-los ao que eles deveriam fazer, para ajudá-los a ver o que agora eles iriam fazer. E ele diz assim aos que têm tantos receios: sinto, meus filhos, a sua delicadeza e seus escrúpulos, que eles cessem e que a sua fé e seu amor pela cruz aumentem. Pois quem nos separará do amor de Cristo, diz São Paulo. E o padre Gadémeres ainda diz: observem, filhos meus, que Jesus Cristo, depois de haver dado seu corpo eucarístico, não pôs dificuldade alguma a morrer por nós. Eis a conduta do cristão nas perseguições. A cruz sucede à Eucaristia, que o amor pela Eucaristia não vos afaste, pois, da cruz. A missa é importante, mas a fé é mais importante do que a missa, pois sem a missa podemos guardar a fé com a oração, mas sem a fé, de que adianta a missa? Assim diz o padre da época, que eram realmente perseguições brutais contra os católicos.
Ele está dizendo isso, o padre teólogo está dizendo isso para os fiéis, para cessar todo o receio, para se confiar em Deus, né? E ainda por cima temos a garantia, desde o Concílio de Trento e até antes, de todos os santos, do próprio Senhor que revelou aos santos a graça da comunhão espiritual, que nos dá as mesmas graças da comunhão sacramental. Então, o que você está esperando? Comungue espiritualmente. Não deixe de comungar espiritualmente todo dia, todo domingo. Enfim, é necessário que façamos este sacrifício de não ir. Você está vendo o templo, mas ali não é um templo mais santo, porque ali não são mais templos de Deus, não são mais templos santos, porque o templo só é santo se ali alberga a santidade que está contida na fé dos apóstolos. Assim diz Santo Atanásio de Alexandria, doutor da igreja. Tá certo que também enfrentou a heresia ariana, onde os hereges também tomaram os templos para eles, fingindo ser católicos, celebrando missas, etc. E os fiéis, pelas orientações do próprio Santo Atanásio e de tantos outros ali que orientavam os fiéis, se apartavam das missas com os hereges. Se apartavam, porque é pecado você comungar das mãos dos hereges. Você está comungando a sua própria condenação. Por isso a comunhão espiritual é tão preciosa. Nosso Senhor deixou à igreja uma saída para que você possa receber as graças espirituais do Santíssimo Sacramento, que é através da comunhão espiritual. Então não perca mais tempo e comungue espiritualmente. Faça um exame de consciência toda vez que você for comungar espiritualmente, tá certo? Faça um exame de consciência, comungue espiritualmente, reze o alma de Cristo. Estarei deixando no link da descrição deste vídeo a oração de Santo Afonso Maria de Ligório para a comunhão espiritual, tá certo? Ele que é doutor da igreja. Deus os abençoe e salve Maria. Cliquem no link da descrição deste vídeo para vocês poderem se aprofundar mais na fé através do Catecismo Romano, tá? Que está na livraria do professor Emílio, e para terem a comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Deus os abençoe. Salve Maria!